A Odete Roitman, ela tinha um plano. O plano dela era forjar a própria morte e depois chamar o César e fugir com ele, e de lá ela ficaria ainda a par da TCA, porque na cláusula do contrato de casamento, caso a Odete Roitman morresse, o César ele ficaria com 50% da TCA. Então o plano de Odete Roitman era, em tese, fazer o César herdar toda essa fortuna e ela continuaria mandando em tudo e recebendo esse dinheiro. E caso o César eventualmente quisesse trair ela ou algo do tipo, era só ela aparecer viva que o César perderia esses 50%, porque a cláusula do contrato era justamente essa: se caso Odete Roitman morresse, César herdaria 50% da TCA. Mas com a presença de Odete Roitman e Odete Roitman viva, o César pede todo esse dinheiro. Enfim, só o fato de Odete estar viva, o César deixa de ser o herdeiro, deixa de herdar 50% da TCA. Por que a Odete Roitman resolveu aparecer e por que a Odete Roitman resolveu revelar que estava viva e que forjou a sua morte, por mais que isso seja crime no Brasil e ela terá que responder criminalmente por isso, mesmo correndo esse risco todo, porque ela desistiu de forjar sua morte e resolveu revelar que está viva. Por quê? Que motivo que levou a Odete a fazer isso? Motivo muito sério, né? Bom, deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos continuar agora aqui o vídeo. Primeiramente, a gente tem que destacar um ponto muito interessante, né? A Odete Roitman, ela era filha de uma mulher que tinha uma confeitaria, junto com um homem que tinha uma confeitaria. Ela era, digamos, classe média baixa. Ela não era rica, mas também ela não era pobre. Vamos dizer que ela era meio termo. Vamos dizer que ela tinha um dinheirinho ali bom, e aí se deu muito bem e acabou se casando com um homem rico. Não era bilionário, era só rico, multimilionário, vamos dizer assim. Bom, o homem tinha cerca de 25 frotas de avião que fazia voos particulares para uma empresa privada, enfim. Depois de cerca de alguns anos, o marido dela acabou morrendo. A Odete Roitman, ela conseguiu mais que cerca de 1000% a mais do que o marido tinha feito ao longo da vida. Muito mais, ela triplicou, ela tornou a TCA uma multinacional. Pensa aí, uma empresa regional se tornar uma multinacional, a ponto de se expandir para outros países. Não, acho que o multinacional já se resume a isso que eu falo. Não precisava eu abranger muito para esse ponto. Enfim, com 30 anos, a Odete Roitman se tornou a mulher brasileira mais rica dessa idade. Bom, enfim. Então, ou seja, a Odete Roitman sempre foi uma mulher muito inteligente. E cada passo que ela tomava era com muita inteligência. Se a autora não mudar o que eu estou dizendo aqui, porque há 3 sinais, há 3 desfechos para Odete Roitman, sim, a autora pode transformar outro desfecho para Odete Roitman. E um desses 3 eu já contei, que a Odete Roitman parece viva em iate com o seu boy, enfim, que é basicamente o César, por aí vai. Ou não é um César. Bom, no final das contas, a Odete Roitman vai aparecer para desmascarar o César. Por quê? Porque a Odete Roitman tinha forjado a sua morte, mas ela não tinha contado pro César, ela ia contar depois. Ela ia mandar uma mensagem pro César
ia contar depois. Só que a Odete Roitman, ela descobriu que o César também estava planejando matar ela. Bom, quando ela descobriu isso, ela ficou possessa. Ela ficou com muito ódio, porque ela descobriu que o César foi com uma arma dentro do seu quarto para matar ela. A Odete, quando teve conhecimento disso, ao invés dela continuar morta, ela preferiu aparecer, revelar que estava viva, tirar toda aquela fortuna que o César iria ganhar caso ela morresse, pediu o divórcio. César ficou sem nada e o César se deu muito mal. Bom, esse seria o desfecho favorável, aonde a Odete retornava em um retorno triunfal. Ainda assim se dava muito mal, porque quem foge à morte no Brasil é crime e acaba respondendo criminalmente por isso. Mas provavelmente esse tipo de crime deve existir fiança e ela não seria presa, né? Ela pagaria a fiança e ficaria solta. Bom, coisa que o público não gostaria, né? Porque, segundo pesquisas, o público queria ver a Odete Roitman pobre, sem dinheiro nenhum e na miséria e presa. Tem como isso acontecer? Até como tem. A polícia prendendo Marco Aurélio, a TCA levando uma multa gigantesca por ter fraudado a Receita Federal, por fraude fiscal, melhor dizendo. E aí, com isso, a TCA ia à falência, consequentemente a Odete ia à falência. Os crimes de Odete já foi todo revelado, todos os crimes já foi revelado por Fátima. Inclusive, a Fátima e o Marco Aurélio têm provas dos crimes de Odete Roitman. Com isso, a Odete Roitman seria presa pela morte de Mário Sérgio e pela morte de Ana Clara. E ainda, consequentemente, por ter forjado a morte de Leonardo, coisa que também já foi provado. Então, a Odete Roitman terminaria com o desfecho que o público tanto queria, com a TCA falida, sem dinheiro nenhum, porque o Marco Aurélio faliu a TCA. Depois, ela acabaria presa por ter matado a Ana Clara e matado o Mário Sérgio, por mais que ela não tinha direcionado o veneno para Mário Sérgio, mas consequentemente ela matou uma pessoa por causa dos seus atos, então ela responderia criminalmente por isso. Eu estava assistindo uma reportagem de Débora Bloch, né, que ela estava dando para o Pedro Bial. Interessante que ela fala, né? Ela fala que ela é contra a pena de morte e graças a Deus aqui no Brasil não tem pena de morte. Mas na trama, se existisse Débora, se existisse uma Odete Roitman real na vida real, ela queria que a Odete Roitman fosse presa, passasse pelos processos criminalmente civil e sem PEC da anistia, que ela fosse condenada certinho. Mas como se trata de uma trama, de uma novela, ela quer ver a Odete Roitman morta. O desejo de Débora Bloch é ver a Odete Roitman morta. Quem não conhece Débora Bloch é a atriz que está interpretando a Odete Roitman, é a própria Odete Roitman que estava falando isso. Claro, fora do seu personagem, dando uma entrevista para Pedro Bial. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Eu preferia a Odete Roitman viva. Tchau, tchau.